Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Luiz e nesse vídeo eu vou falar sobre ascensão, queda e recomeço de personagens como Miguel Dias, Falcão e Robin. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Desde a primeira temporada de Cobra Kai sempre vi o Falcão muito parecido com o Daniel LaRusso, mas sem aquela agressividade do LaRusso de 1984. Como Demetri, que é o seu irmão binário, falou, o Eli era um garoto de poucas palavras. Muito tímido, o Eli ganhou seu primeiro apelido na série como Lábio. Ele sofria muito e até mesmo se considerava uma espécie de aberração. Eu sempre falo que o Miguel Dias indo para o Cobra Kai na primeira temporada de Cobra Kai é como se fosse uma espécie de Daniel LaRusso entrando para o Cobra Kai em 1984. No entanto, o Miguel não tinha a mesma agressividade do Daniel. Silver falou que o Daniel sempre teve um pouco de Cobra Kai. No entanto, o Chris não conseguiu enxergar isso no Miguel. Tanto que o Falcão se tornou o Rei Cobra da terceira temporada. Sei que muitos vão dizer que o Chris tentou corromper o Miguel, mas o menino Dias sempre soube o caminho certo e não caiu na lábia da velha cobra. O Miguel sempre teve o talento, mas ele não tinha a alma de um verdadeiro Cobra Kai. O mesmo poderíamos falar do Falcão, mas ele correspondeu à altura nas primeiras temporadas. E como já falei em muitos vídeos anteriores, ele decidiu o primeiro torneio regional de Karatê para o Cobra Kai, quando ele simplesmente contrariou as ordens de Johnny Lawrence e machucou Robin. E isso facilitou muito para o Miguel vencer a final. O Falcão, que tinha tudo para ser um mero coadjuvante, ganhou popularidade muito rapidamente, até mesmo igualando os principais nomes da série. Por incrível que pareça, o Falcão ganhou mais popularidade em sua época do Acerte Primeiro e Sem Compaixão, quando ele sofreu as suas derrotas mais humilhantes. Como já dito, a versão Acerte Primeiro do Falcão tinha uma enorme fraqueza, que era a sua imprudência. É como se o Falcão achasse que ele era o melhor lutador do mundo e que ele poderia enfrentar qualquer adversário. Muitas vezes esse personagem atacava sem pensar e acabava sofrendo uma derrota. Para muitos, o Falcão atingiu seu auge de popularidade na terceira temporada, quando ele se tornou o Rei Cobra de John Kreese. Não podemos esquecer que foi nessa temporada que o Falcão quebrou o braço do Demetri e ele espancou o Brooks. Mas por algum motivo a série decidiu que o Falcão não poderia mais fazer parte do Cobra Kai e que ele precisava de uma redenção. E foi aí que o Falcão começou a se dar conta dos erros que ele estava cometendo. No final dessa temporada, o Falcão deixou o Cobra Kai e partiu para o Miyagi-Do, ou Presas de Águia. Muitos dizem que o Falcão deveria ter continuado no Presas de Águia sob a tutela de Johnny Lawrence, que foi quem o iniciou no Karatê. No entanto, o Johnny pegou muito pesado com o Eli e ele acabou indo para o Karatê Miyagi-Do. Desacreditado, ninguém achava que o Falcão poderia vencer o torneio da quarta temporada. No entanto, ele era a esperança do Miyagi-Do. Ele era o melhor lutador do Miyagi-Do para aquela competição. Enquanto Robin e Miguel Dias perderam o foco na competição, o Eli usou uma espécie de doping quando ele ganhou uma injeção de ânimo da Moon. O Falcão se tornou o campeão regional de Karatê quando ninguém acreditava nele. Muitos aí já reclamavam do Falcão mesmo com ele campeão regional de Karatê. Muitos achavam que ele não deveria ter ido para o Miyagi-Do porque não combinava com o seu estilo de Karatê. O Falcão se tornou um verdadeiro Miyagi-Do e parece que os seus tempos de Cobra Kai realmente tinham acabado. Na quinta temporada ele foi escolhido para enfrentar Kenny Payne para a seletiva do Sekai Taikai. No entanto, para a surpresa de todos, o Falcão acabou sendo derrotado. Muitos fãs na época não perdoaram, no entanto outros se apegaram ao fato de que o Rob pediu para que o Falcão pegasse leve com o Kenny porque ele sabia exatamente o que o Silver e o Cobra Kai causavam nos jovens. Ou seja, o Falcão percebeu que o Cobra Kai também o transformou num valentão. Então não era o Kenny falando, era o Cobra Kai, e provavelmente por isso o Falcão não foi com tudo que ele tinha. Muitas vezes eu já defendi o Falcão do Miyagi-Do porque ele mostrou muita maturidade durante a quinta temporada, quando ele decidiu não se vingar do Kenny. Muito maduro, o Falcão decidiu aceitar a sua derrota e ele até mesmo falou para o Kyler: um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, mas temos que seguir em frente, e foi exatamente o que o Eli fez. Mas problemas vieram para o Falcão depois que ele decidiu não entrar no MIT e ele ficou estremecido com o seu amigo Demetri. Inclusive, isso o comprometeu a ponto dele nem ser selecionado para o Sekai Taikai.
Muitos dizem que nerfaram o Falcão de vez na primeira parte da 6ª temporada de Cobra Kai e ele perdeu para o Demetri mais uma vez. Mas nós sabemos que o Falcão poderia ter vencido aquela luta e poderia ter garantido a sua vaga no Sekai Taikai. No entanto, ele não estava bem psicologicamente porque ele estava brigado com o Demetri. Milagrosamente, a Tori desistiu e o Falcão ganhou uma vaga no Sekai Taikai. Achávamos que o Falcão iria detonar nesse Sekai Taikai porque o Robbie King e Miguel Dias provavelmente perderiam o foco. No entanto, isso não aconteceu e o Falcão, assim como todo o Miyagi-Do, iniciou de uma forma desastrosa. O que mais doeu para muitos foi que o Kenny falou para o Demetri e para o Falcão que eles tinham levado uma verdadeira surra. E por isso o Miyagi-Do estava à beira da eliminação. O Falcão voltou a ter um leve destaque quando ele fez aquela dobradinha com o Demetri depois que os dois se acertaram. O Falcão garantiu o segundo ponto para o Karatê Miyagi-Do, que deixou o Cobra Kai à beira da eliminação. Coube ao Robbie King decretar a eliminação do Cobra Kai do torneio Sekai Taikai. Essa foi a última participação do Falcão no torneio e ele não teve grande destaque na competição. Não podemos esquecer que na 5ª temporada o Johnny teve dificuldade de escolher qual competidor iria representar o Miyagi-Do na seletiva para o Sekai Taikai. Ou seja, ele colocava Miguel Dias, Robbie King e Falcão no mesmo nível. No entanto, o Robbie King já teve vários bons momentos na 6ª temporada quando ele venceu o Miguel Dias e quando ele praticamente humilhou o Quan. O Miguel iniciou como o melhor dos Miyagi-Do e ele garantiu a equipe viva durante boa parte do torneio. Sabemos que o Miguel terá um grande destaque daqui pra frente, mas na minha opinião faltou um grande destaque para o Falcão. Talvez seja a hora do Eli reconhecer que ele também tem um lado Cobra Kai. Ele precisa encontrar o equilíbrio entre os dois estilos, e talvez isso seja possível agora com os rumores de que o Johnny vai reassumir o Cobra Kai e que todos os alunos do Miyagi-Do, inclusive Daniel e Chozen, estarão com ele. Acredito que a 6ª temporada de Cobra Kai falhou um pouco com o Falcão e poderia sim ter dado um pouco mais de destaque para esse grande personagem. Mas independente disso acontecer ou não na 3ª parte, o Falcão é e sempre será um dos melhores personagens de Cobra Kai, e acredito que muitos fãs gostariam de vê-lo em futuros spin-offs. Fica aqui a minha torcida para que o Falcão tenha algum destaque nessa 3ª parte, apesar que eu acredito que isso não vai acontecer porque não resta muito tempo. Mas qual a sua opinião sobre esse assunto? Já deixa aí nos comentários. Na parte 2 da 6ª temporada de Cobra Kai, o Miguel falou para o Johnny que o Robbie era todo ferrado da cabeça justamente por causa do Johnny. Isso pode fazer algum sentido justamente porque o Robbie cresceu revoltado por conta do abandono do Johnny. Como já dito, o Johnny nunca conseguiu superar a sua derrota para Daniel LaRusso no torneio regional de Karatê de 1984. Depois de abandonar o dojo Cobra Kai, o Johnny foi ladeira abaixo. Sabemos que o Johnny poderia ter permanecido no dojo se tivesse sido apoiado por John Kreese. No entanto, naquele torneio, Johnny percebeu que John Kreese pensava só em si mesmo e ele obrigava ele a jogar sujo. Com o passar dos anos, o Johnny afundou cada vez mais. E nesse período nasceu um não desejado menino Ken. O Johnny não estava preparado para ter um filho e acabou fugindo das suas responsabilidades de pai. Para piorar, o Sr. Lawrence deu azar porque a mãe do Robbie também não era a mãe mais responsável do mundo, mas como eu já falei, pelo menos ela estava do lado dele. Estava do lado dele até certo ponto porque foi possível ver que ela abandonou o Robbie várias vezes durante as primeiras temporadas de Cobra Kai. Revoltado, o menino Kim estava se entregando às más companhias e foi possível ver que na primeira temporada ele era muito revoltado, um verdadeiro delinquente. Para a sorte do Robbie, ele queria se vingar do seu pai Johnny Lawrence e resolveu procurar emprego na concessionária do LaRusso, porque com certeza isso atingiria o Johnny. Robbie King pode ter feito pelos motivos errados, no entanto ele acertou quando entrou para o Karatê Miyagi-Do. Ali ele encontrou em Daniel LaRusso uma verdadeira figura paterna no início da primeira temporada. Assim como aconteceu com Daniel LaRusso em 1984, o Karatê Miyagi-Do ajudou Robbie a controlar a sua agressividade. Foi nesse momento que o menino Kim foi abraçado por muitos fãs como um possível Karate Kid de Cobra Kai. O outro grande candidato era Miguel Dias, que era uma espécie de Daniel LaRusso indo para o Cobra Kai. Tanto Miguel Dias quanto Robbie King lembram Daniel LaRusso de 1984.
O Miguel, um adolescente franzino novato na vizinhança e na escola que acabou sendo importunado por valentões e o pior, ainda se interessou pela namorada do valentão. Acabou conhecendo um sensei de karatê e o resto vocês já sabem. Já o Rob Kinn simbolizava a agressividade de Daniel LaRusso que precisava ser controlada e o Miyagi-Do ajudou nisso. Ver o Rob Kinn treinar Karate Miyagi-Do com Daniel LaRusso na primeira temporada foi como assistir novamente o primeiro Karate Kid e ver todas as lições do Sr. Miyagi. Os problemas começam quando Daniel LaRusso, que queria ser uma cópia do Sr. Miyagi, ao invés de ajudar o seu aluno, o abandona às vésperas do torneio regional de Karatê. Tudo bem que o Daniel não tinha ideia de que o Rob ia participar desse torneio como sem filiação, mas nós sabemos que o Rob nasceu no Karate Miyagi-Do, então ele vai representar o Miyagi-Do por mais que o Daniel não esteja do seu lado. Outro problema foi a primeira temporada de Cobra Kai começar a imitar o primeiro Karate Kid até o momento em que o Rob se machuca. Então achávamos que o Rob iria vencer a final contra Miguel Dias, mas isso não aconteceu. Depois de perder o torneio regional, o Rob começou a se envolver com a Sen na segunda temporada. É claro que o foco agora estava no relacionamento com a Sen e o Karate estava como uma espécie de segundo plano. Rob agora praticamente tinha sido abandonado por sua mãe e foi passar uma temporada na casa dos LaRussos. Parecia que tudo estava dando certo até mais uma vez o Daniel surtar e expulsar o Rob do dojo. Não só do dojo, mas também da residência dos LaRussos. Mas o engraçado é que mesmo depois de ver todas as cagadas que o Daniel fez durante Cobra Kai, muitas pessoas ainda têm coragem de me chamar de fanboy do Johnny e hater do LaRusso. As consequências dessa vez foram muito maiores. A Sen traiu o Rob, tudo bem que o Rob deveria ter falado a verdade pra ela que foi o Miguel que entregou a medalha do Sr. Miyagi. No entanto, vamos dar um desconto para o menino Kim que estava com medo do Miguel marcar uns pontinhos com a Samantha. No entanto, ele deveria ter confiado na Samantha. Não, na verdade ele não devia ter confiado na Samantha e a Samantha traiu o menino Kim. E como resultado, a briga na escola aconteceu e o Miguel acabou levando a pior. Na terceira temporada, o Rob praticamente não aconteceu e passou a maior parte fugindo ou preso. Nessa temporada, o Rob sofreu bastante nas mãos de Shao Penn até conseguir conquistar o respeito do valentão. Claro que o Rob teve que conseguir isso na base da porrada. Quando o Rob conseguiu entrar na condicional, ele se sentiu abandonado por todos e acabou caindo nos caminhos do Cobra Kai. Na quarta temporada, o Rob era o Rei Cobra, ou seja, ele era o melhor aluno do dojo Cobra Kai e ele conseguiu chegar às finais do torneio regional de Karatê. Mais uma vez, os fãs do menino Kim estavam bastante animados com uma possível vitória no torneio regional de Karatê. Mesmo que nesse momento ele estivesse do lado do Cobra Kai assumindo a figura de Rob Vader. Ou seja, ele era o traidor do Miyagi-Do. Assim como Demetrio falou, ele agora era um Sith e servia ao lado sombrio da força. Mas assim como Anakin percebeu que estava no caminho errado, Rob Kinn também encontrou a sua redenção. Não sem antes sofrer uma nova derrota no torneio regional de Karatê e mais uma vez o Falcão foi o responsável direto pela derrota do Rob. O que me faz pensar que o Axel não vai ser desclassificado do Sekai Taikai porque vão descobrir que foi o Falcão que jogou uma pedra da arquibancada bem no joelho do Rob. Brincadeiras à parte, o Rob voltou para o Miyagi-Do na quinta temporada e ele estava pronto para competir no Sekai Taikai. Sabemos que o Rob não ligava muito para torneios e ele seguia verdadeiramente a filosofia de Karatê do Sr. Miyagi. Mas a sexta temporada de Cobra Kai fez o favor de fazer o menino Kim valorizar uma possível vitória no Sekai Taikai e isso me deixa bastante chateado, sendo que ele não vai vencer. Já falei que a série tornar Rob Kinn o capitão do Miyagi-Do só para no final ele acabar se machucando e não vencer o torneio não foi uma grande ideia. Não sei como eles vão contornar essa situação para que o personagem tenha um final satisfatório. Sei que muitos afirmam que o Miguel sofreu muito mais do que o Rob, até mesmo porque ele sofreu um grave acidente na terceira temporada, inclusive causado por causa do próprio Rob. Mas temos que entender que o Miguel sempre teve uma mãe que o amava e apoiava independente de qualquer coisa. Ele encontrou em Johnny Lawrence uma figura paterna e ele está muito bem encaminhado para a faculdade, enquanto o Rob não teve nada disso, apesar que se entendeu com seu pai Johnny na quinta temporada. O próprio Johnny falou para o Miguel que ele tem um futuro muito bem encaminhado, enquanto o Rob não tem isso, e que o Sekai Taikai é uma oportunidade para o Rob. Ou seja, o Miguel poderia sobreviver sem o Sekai Taikai, mas talvez o Rob não tivesse outra chance. Rob Kinn pode ser um dos personagens mais sofridos de Cobra Kai. No
No entanto, nós sabemos que nem de longe ele sofreu tanto quanto a Tori, que precisou assumir desde cedo as responsabilidades da sua família. Infelizmente, o Rob não vai conseguir cumprir a sua promessa para a Tori, que foi que os dois iriam subir juntos no pódio como os campeões do Sekai Taikai. É claro que se eu só pudesse escolher um personagem para vencer o Sekai Taikai entre a Tori e o Rob, eu escolheria a Tori, até porque a Tori sofreu muito mais do que o Rob. Mesmo assim, na minha opinião, o Rob merecia uma grande vitória pelo grande personagem que ele foi nessas 6 temporadas de Cobra Kai. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Já deixa aí nos comentários. Miguel Dias é um grande personagem de Cobra Kai que surgiu na primeira temporada como o novo Karate Kid. No entanto, esse novo Karate Kid não fazia parte do Miyagi-Do e tinha começado seu treino no Cobra Kai de Johnny Lawrence. Como já falei em muitos outros vídeos, Cobra Kai apostou em trazer o antigo para unir com o novo e fazer uma verdadeira fórmula de sucesso. Cobra Kai conseguiu a minha audiência como fã de Karate Kid, ou seja, a primeira vez que eu assisti Cobra Kai estava lá para ver o retorno de Daniel LaRusso e Johnny Lawrence. No entanto, novos personagens seriam apresentados e o Miguel foi uma excelente aposta. Enquanto os fãs estavam se acostumando com os novos personagens, eles podiam viver a nostalgia de ver Johnny e Daniel novamente em ação. Como sempre, o Johnny no Cobra Kai e o Daniel no Miyagi-Do. No entanto, não demorou muito para o Miguel se tornar destaque, e ele aprendeu o Cobra Kai rapidamente, mesmo quando ninguém acreditava que ele poderia se tornar um verdadeiro campeão. Ninguém, entre aspas, porque o Johnny sempre acreditou que o Miguel poderia se tornar um grande lutador. Não podemos dizer que o Miguel encontrou um Johnny Lawrence na primeira temporada de Cobra Kai, porque o Kyler e sua gangue não serviam nem para o aquecimento do El Serpiente. Confesso que quando assisti a primeira temporada de Cobra Kai, acreditei que o Kyler estava realmente no lugar do Johnny, mas no entanto o Kyler não disputaria as finais do torneio. Muito pelo contrário, ele e sua gangue foram rapidamente humilhados pelo Miguel, que tinha pouquíssimo tempo de treino. No entanto, com aquela exibição na escola, o Miguel conseguiu uma boa base de fãs. Inclusive, a exibição do Miguel viralizou na internet e inspirou muitos outros a entrarem para o Cobra Kai. A diferença do Cobra Kai do Johnny para o Cobra Kai dos anos 80 é que o Cobra Kai dos anos 80 atraía muitos alunos populares, enquanto o Cobra Kai do Johnny atraiu muitos nerds que queriam ser como o Miguel. Johnny Lawrence tinha algumas esperanças, mas ele sabia que o Miguel era o único que poderia vencer o torneio regional de Karatê pelo Cobra Kai. O Miguel já era casca grossa na primeira temporada de Cobra Kai, tanto que ele venceu o campeão regional de Karatê do ano anterior, chamado Shander Stone, com enorme facilidade. Mas como o Miguel conseguiu essa façanha se ele não era um verdadeiro Cobra Kai? Ele podia até acertar primeiro, no entanto o Miguel sempre teria compaixão. No entanto, aconteceu uma coisa na primeira temporada que fez com que tudo isso mudasse. A Samantha estava com medo do papai LaRusso, que disse que ela não deveria falar com ninguém que fizesse aula no Cobra Kai, e ela estava namorando o Miguel Dias, que era o melhor aluno do Cobra Kai. A Samantha escondeu o namoro e o Miguel percebeu e acreditou que ela estava tendo algum envolvimento com Rob Kim. E esse mal entendido despertou a agressividade que o Miguel precisava para vencer o torneio. Inclusive, ele não foi nada legal com o Rob quando acertou seu ponto fraco para vencer o torneio. Na segunda temporada, o Miguel se encontrava no auge e era o atual campeão regional de Karatê, mas foi justamente em sua melhor temporada até o momento que o Miguel acabou sofrendo um acidente por conta da briga na escola. E foi a partir daí que tanto o Miguel quanto o Rob perderam o chão. Na terceira temporada, eles praticamente não aconteceram. O Miguel estava muito focado na sua recuperação, enquanto o Rob estava mais focado em se manter vivo quando estava preso. Se manter vivo, entre aspas, porque sabemos que o Rob não corria risco de vida. Depois do que eu vi na sexta temporada de Cobra Kai, eu retiro o que eu disse. Confesso que depois do acidente da segunda temporada, eu acreditei que o Miguel não voltaria a lutar como antes. No entanto, ele se recuperou rapidamente. Digo isso porque na situação do Miguel, dificilmente alguém voltaria a lutar
como antes e principalmente em menos de um ano. No entanto, o menino Dias provou que ele podia. Ele levou uma boa surra do Kyler, mas no final saiu vitorioso. Na quarta temporada, com a união dos dojo, o Miguel começou a aprender também Miyagi-Do e ele estava se saindo muito bem nesse estilo. Tanto que ele ganhou uma faixa exatamente igual a que o Daniel recebeu do Sr. Miyagi. Uma coisa que nem Robbie King recebeu na primeira temporada. O treinamento do Miguel em Miyagi-Do foi parcialmente interrompido quando Johnny e Daniel decidiram desfazer a fusão porque o Daniel acreditava que somente o Miyagi-Do poderia derrotar Terry Silver no torneio. E esse foi um grande erro porque o Miguel estava visivelmente focado naquela competição. No entanto, no meio dela, ele acabou desistindo e foi atrás do seu pai no México. O arco do Miguel no México é uma coisa que eu ainda não consegui entender. Ele só foi lá para conhecer o seu pai e não deu em praticamente nada. Tudo bem que ele só confirmou que a mãe dele havia falado sobre o Hector. No entanto, o pai do Miguel se tornou irrelevante depois disso e não apareceu mais na série. Podemos perceber que depois que o Miguel pintou como um grande lutador na primeira temporada vencendo o torneio regional de karatê, ele se encontrava no auge até aquele momento na segunda temporada e era o campeão regional. No entanto, ele sofreu um acidente e na terceira temporada ele praticamente não aconteceu. Mas tudo bem, provavelmente o Miguel vai voltar na quarta temporada e ele vai disputar o torneio e vai arrebentar todo mundo como sempre. No entanto, isso também não aconteceu porque ele perdeu o foco e simplesmente desistiu do torneio. Traduzindo, o Miguel continuava muito forte em torneios porque simplesmente ele não perdia. Ele continuava invicto até o torneio que ele não venceu, ele não perdeu. Pelo menos não no tatame, o Miguel continuava invicto. Ele recuperou o foco para a disputa do Sekai Taikai nessa sexta temporada, e até mesmo quando todos os outros seus amigos do Miyagi-Do estavam sem foco, o Miguel era aquele que mantinha o dojo vivo na competição. Todos sabem que eu estava torcendo muito para que o Rob vencesse o Sekai Taikai, mas a verdade é que tenho que dar razão para o Miguel quando ele criticou o Rob. O Rob estava sem foco naquela competição. Então nada mais justo, se o Rob não estava conseguindo dar o seu melhor, era que ele passasse a faixa para o Miguel. O Miguel mostrou isso quando o Miyagi-Do estava à beira da eliminação e existiam dois oponentes para ele sozinho derrotar. Ele conseguiu derrotar os dois e provar para o Rob que ele realmente estava lutando melhor naquele momento. O Miguel teve que voltar rapidamente aos Estados Unidos por conta de um problema com a sua mãe e o bebê. No entanto, o Miguel mostrou muita maturidade quando ele voltou à disputa do Sekai Taikai e que o Rob falou que ele deveria ser o capitão. Ele falou: não, Beisola, isso é besteira. Miguel apoiou o Rob e falou que o Rob tinha sido muito importante para trazer todos os ex-alunos do Cobra Kai para o Miyagi-Do, inclusive o Kenny e a Tori. Miguel estava disposto a ser liderado pelo Rob e com certeza todos os outros seguiriam também. Uma coisa que ficou chata é que o Quan chamou o Miguel de número 2 e o Miguel não vai ter uma oportunidade de lutar contra o Quan para mostrar que ele não era o número 2. Miguel Dias ressurgiu como casca grossa El Serpente nessa parte 2 da sexta temporada de Cobra Kai e mostrou que ele merecia sim vencer essa competição. Claro que eu gostaria que o Rob vencesse o torneio porque ele não venceu nenhum torneio em Cobra Kai. No entanto, eu acredito que o futuro do Rob é se tornar um sensei. E nisso é correto afirmar que o menino Kim é o jovem que tem o maior potencial para se tornar um grande sensei. Mas qual é a sua opinião sobre esse assunto? Já deixa aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, um Feliz Natal para todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.